Bom dia, irmãos. Vamos estar nos colocando em pé, vamos estar tendo uma palavra de oração para darmos início à nossa escola dominical esta manhã. Convido o presbítero Edmilson que esteja orando para nós. Senhor, nós louvamos, Deus, o teu santo nome, Deus, reconhecemos a tua grandeza, Pai, a tua onisciência, reconhecemos, Deus, o teu poder, ó Pai. Te agradecemos também, Deus, porque podemos estar aqui na tua casa, Deus, para te louvar, prestar-te culto, ó Pai. Queremos pedir, Deus, que o Senhor nos dê, Deus, um domingo abençoado, ó Pai. Esteja nos abençoando na mensagem, Deus, para que possamos refletir na tua palavra, Deus, está aprendendo mais sobre ti, Pai. Ser com cada um de nós, ó Pai, abençoando o professor, abençoando nós como alunos, ó Pai, que possamos estar nos debruçando sobre a Tua palavra, Deus, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, Deus, para assim aprender mais de Ti, Deus, e colocar em prática, Deus, no nosso dia a dia, Deus, no decorrer da semana, Deus. Em nome do Teu Filho amado é que nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Poder sentar. Vamos estar cantando o hino de número 19. Hino de número 19. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Mateus 3, de 1 a 12. A pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama do deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele de Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo
no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O que eu acho interessante nesse texto, né, que João Batista aqui, ele já anuncia o nascimento de Jesus e também todo o cumprimento, né, do propósito da vinda de Jesus, né? A gente, como sempre nesse período de Natal, né, a gente sempre lembra do nascimento de Jesus e comemora, né, todo mundo comemorando o nascimento de Jesus. Mas isso também foi um marco importante para o que está por vir ainda, né, para a volta de Jesus, mais perto do que nunca. A gente também tem que olhar e tomar cuidado justamente nessas festividades, no significado disso também, que precisamos estar atentos também na volta de Jesus, né, porque o nascimento dele é tudo bonito, tudinho, mas a gente está preparado também, a gente está preparando do mesmo modo para a volta de Jesus também. A gente vai estar esperando da mesma forma, alegres, contentes com essa expectativa também, né? Muitas vezes a gente fica aí, o irmão Leon Marques, né, tem uma questão de brincar, as coisas vão melhorar já, né? Jesus vai voltar. Aí algumas pessoas ficam com medo, né, assim, mas a gente também tem que ficar feliz, né? Naquele tempo já anunciava Jesus ali, e logo mesmo depois dele morrer, né, o pessoal já estava naquela felicidade porque ele falou que ia voltar, né? Hoje em dia às vezes a gente fica meio assim, né? Fala, volta nada, né? Já tem 2000 anos, né? Mas hoje está bem mais perto, né? Vamos estar cantando mais um hino, o hino de número 32. Está tendo mais uma palavra de oração neste momento. Senhor Deus, graças te damos, ó Deus, por esses momentos maravilhosos na tua casa, pela disposição, Senhor, a cada um de estar aqui, ó Deus,
Muito obrigado pela vida daquele que nos assiste dos seus lares também, ó Deus. O Senhor esteja com cada um, ó Deus, visitando, confortando, trazendo a tua mensagem, ó Deus, ao coração de cada um, ó Deus. Ser com a pessoa que irá trazer a escola dominical, ó Deus, que o Senhor venha estar, ó Deus, falando através dela, e, ó Pai, ajudando-nos a guardar nos nossos corações a tua palavra, ó Deus. Nos abençoe, ó Deus, nesses períodos, ó Deus, de festividade, ó Deus, que possamos, ó Deus, celebrar, ó Pai, o Senhor, o nascimento do teu filho, ó Deus, nesse período, mas que possamos lembrar, ó Deus, do real significado, ó Deus, do teu sacrifício, ó Deus, por nós, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra para o professor. Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Eu já estava com saudade de uma classe de escola dominical. A gente que acostuma participar como aluno, como professor, a gente fica com saudade de ter uma classe para compartilhar a palavra, para discutirmos o assunto. A lição de hoje é uma sequência, né, da que o pastor Lucas estava lecionando. Nós vamos falar hoje sobre a fé e a comunhão verdadeiras. Nosso texto básico, 1 João, capítulo 3, versículo 11 ao 24. 1 João, capítulo 3, versículo 11 a 24. Vamos estar lendo de forma responsiva. Eu leio os versos ímpares e a igreja os pares. 1 João, capítulo 3, versículo 11 a 24. O amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Pedir para o presbítero Ivanildo, esteja orando.
Amém. Irmãos, quando falamos de fé e comunhão verdadeiras, nós aprendemos que a fé sem obras é morta. Se nós dizemos que nós cremos, nós temos que demonstrar a nossa fé através daquilo que nós praticamos. Quando falamos em comunhão, comunhão não é simplesmente o fato de estarmos juntos, estarmos reunidos na igreja, estamos num almoço, estamos numa confraternização de final de ano, e passou daquele momento ali e terminou. Comunhão, a definição correta da palavra é comum união. No momento em que o Joames está bem, eu devo estar em comum união com o Joames. No momento em que o Joames não estiver tão bem assim, eu não tenho que deixar o Joames no canto dele. Isso não é problema meu, isso não é questão minha. Depois que o Joames estiver legal, eu vou falar com ele. Não, neste momento eu também preciso ter uma comum união com o Joames. Se ele está bem, eu vou estar bem com ele. Se ele não está bem, eu não vou estar bem também, porque ele não está bem. Então, fé precisa ter obras e comunhão precisa ser demonstrada através dos nossos atos. Comunhão significa termos uma vida em comum com nossos irmãos, com aqueles que nos cercam. Muito bem. Se a fé é demonstrada pelos nossos atos, a comunhão também é demonstrada pelos nossos atos. Mas tem algo que nos motiva através dessa comunhão, agimos como o exemplo que eu dei, exemplificando sobre o Joames. Por quê? Eu vou estar bem com o meu irmão quando ele está bem e não vou estar tão bem quando o meu irmão também não estiver tão bem. Por que eu faço isso? Por quê? Podem responder. É uma palavrinha que é mencionada em todos os níveis de relacionamento. Principalmente namorado. Namorado fala muito. Vamos lá, os apaixonados falam muito ela. Essa mesma, Gel, pode falar alto aí. Oi? Isto. No hino que nós cantamos, o 32, oi? Ela falou, por causa do amor de Cristo que foi demonstrado por nós, então nós também temos que praticar esse amor. O hino que nós cantamos, o 32, na última estrofe, diz lá, pleno perdão tu dás. O perdão de Cristo não é parcial. Olha, Edmilson, eu vou te perdoar 50%, entendeu? Aí eu vou vendo como você vai caminhando na sua vida e depois eu continuo com esse perdão. É mais ou menos o que pensam os arminianos, né, pastor Joares? É mais ou menos por aí que os arminianos pensam. Eu vou até aqui, eu falo, ó Deus, eu fiz a minha parte e agora é contigo. Deus não age assim. O perdão de Deus é completo. E por isso, quando diz lá que o sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas, é por isso. Porque não há nada mais que deva ser feito pelo nosso perdão. Porque o amor de Cristo foi incondicional. Mas aí nós temos as obras, que devem ser demonstradas pela fé, e essa comunhão que é exemplificada pelo amor de Cristo, que foi demonstrado por nós. Sem motivo, sem exigir de nós condição alguma. E Ele nos amou. É assim também que precisamos amar. Em Gálatas 5, 22, vemos que o primeiro fruto do Espírito é o amor. Mas os frutos do Espírito são, aí começa a lista, amor. Nós aprendemos que nós temos 3 tipos de amor. Amor filéu, amor eros e amor ágape. Amor filéu, amor entre irmãos, seja irmãos sanguíneos, irmãos de fé. Amor eros, amor de um homem para com a mulher, ou de uma mulher para com o homem. E o amor ágape. O amor filéu, por ele só,
ele termina. Que se eu amo o Wagner somente com o amor filéu, o dia que o Wagner me azedar, eu não vou amar mais o Wagner. Porque eu não tenho motivos para amar o Wagner, porque ele me chateou. O amor eros, o dia que eu esquecer a toalha em cima da cama, a minha esposa vai deixar de me amar. Porque eu chateei ela com a toalha em cima da cama. E ela já falou tanto para não deixar a toalha em cima da cama, e eu deixei. Então, o amor filéu precisa vir acompanhado do amor ágape. O amor eros precisa vir acompanhado do amor ágape. Porque esses dois, se não forem baseados no amor de Deus, eles acabam. Eles terminam. Gálatas 5, versículo 6. Esse eu quero ler. Algum irmão leia, por favor. Gálatas 5, versículo 6. Aquilo que nós falamos no início, que tanto a fé quanto a comunhão verdadeiras precisam ser demonstradas pelo que fazemos. E aqui em Gálatas 5, 6, diz que uma das coisas relacionadas à fé é o nosso amor. Se nós cremos, se nós temos fé, temos conhecimento do amor de Cristo para conosco, temos também razão para amarmos os nossos irmãos, assim como Cristo nos amou. E 1 Coríntios 13, 13, que fala do amor como o dom supremo. Aquela questão lá que Paulo fala, ainda que eu tenha a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e tal, e faz aquela lista toda, serei como símbolo que retine. O símbolo que retine é aquele sino de igreja lá, que dá aquele barulhão, tum! Daqui a pouco aquele som termina. E Paulo disse que tudo o que ele fizesse, se não fosse pelo amor, seria como esse barulho. Seria só de momento. Depois tudo aquilo passaria. Stanley Jones, em seu livro Jesus é o Senhor, ele enumera 3 níveis de comunhão exemplificada pelo amor. Vamos a esses níveis. O primeiro nível que Stanley Jones coloca de uma possível demonstração de comunhão de amor é o nível demoníaco. Não assustem. O nível demoníaco. O que é esse amor? É o nível mais baixo. É alguém que paga o bem com o mal. O amor com o ódio. O segundo nível é semelhante ao olho por olho, dente por dente. É o nível legal. O bem com o bem, o mal com o mal, o amor com o amor, o ódio com o ódio. Eu faço o bem a quem me faz o bem. Eu amo a quem me ama. Quem me odeia, eu odeio. Quem faz o mal contra mim, eu faço o mal contra ele. Esse é o nível legal. E o nível cristão. O mal com o bem e o ódio com o amor. Eu não falei no início, talvez nem todos aqui já participaram de lição comigo. Quando quiserem participar, por favor, não precisa esperar o final da lição para perguntar não, tá? Só dá um sinalzinho aí. Falando dessa questão, eu não vou falar muito dos outros níveis não. Se algum irmão quiser mencionar, por favor, eu vou ficar com o nível que nós precisamos praticar. O nível cristão. Do mal com o bem, o ódio com o amor. Quando Cristo fala, aquele que tomar um tapa numa face, dê a outra face. O que as pessoas entendem? O Rodrigo tomou um tapa no rosto, ele tem que virar o outro lado do rosto e tomar outro tapa. É isso que as pessoas entendem. A Bíblia não está falando que é para nós sairmos por aí tomando tapa na cara. Porque somos cristãos e o cristão tem que apanhar e ficar quietinho.
A Bíblia está dizendo que quando alguém te fizer algo ruim, tome uma atitude que ela não espera. Assim você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dela. Porque ela vai falar assim, poxa vida, mas o Rodrigo, eu esperava que ele tomasse essa reação. Porque o Rodrigo faz isso. E o Rodrigo simplesmente naquele momento não toma a atitude que a pessoa espera. É esse nível de amor cristão, de comunhão cristã, que o Senhor espera de nós como sua igreja. Fazemos o contrário daquilo que nos faz ou daquilo que espera que nós respondamos com as atitudes que nós recebemos. E esse nível cristão é demonstrado pela comunhão com Deus, pela veracidade da nossa fé, como nós falamos, de como a nossa fé precisa ser demonstrada, e é a realidade da nossa vida espiritual. Se o nosso nível cristão não pratica o mal com o bem, o ódio com o amor, não estamos na realidade da vida cristã que o Senhor espera de nós. Nós vamos ao primeiro ponto. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos seguir? Primeiro ponto que devemos destacar aqui. A prática do amor fraternal testifica nossa realidade de vida espiritual. A prática do amor fraternal testifica nossa realidade de vida espiritual. Versículos 11 ao versículo 18, de 1 João 3. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Aqui tem a primeira ordem, nos amemos uns aos outros. E aí vamos ver como deve ser demonstrado esse amor. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, exemplos, Caim e Cristo. O que levou Caim a matar o seu irmão e o que levou Cristo a nos amar, para que nós também, através desse amor demonstrado por ele, amemos uns aos outros. Por que Caim assassinou a seu irmão? No coração de Caim ele tinha um motivo, né? Mas segundo a palavra de Deus, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Simplesmente por isso. Não é diferente de muitas maldades, atrocidades que vemos hoje. Aí virou moda alguém falar que é um distúrbio psicológico, é uma vítima da sociedade, é a sociedade que corrompeu o homem. E a gente pergunta, quem corrompeu a sociedade? O problema de todas as mazelas do mundo é o pecado. É eu achar que o que eu faço é melhor do que aquilo que o Edmilson faz. E se alguém, ou até mesmo Deus, faz com que o Edmilson tenha mais reconhecimento do que eu falo assim, uai Deus, que negócio é esse? O Edmilson não pode ter mais reconhecimento do que eu. E foi esse o desejo que esteve no coração de Caim, que o levou a matar a seu irmão. E por que Cristo nos amou? Porque nós éramos bonzinhos? Porque nós éramos negros, morenos, pardos, brancos, capixaba, mineiro, flamenguista, corintiano. Até os corintianos Deus amou.
Que razão que tinha? Nenhuma. Todo corintiano. Está vendo como são as coisas? O mundo procura motivo, o mundo procura motivação. E muitos cristãos querem se comportar à medida do mundo. Eu quero motivo para amar o presbítero Hélio Marques. Por que eu devo amar o presbítero Hélio Marques? Por motivo algum. Como a Gel disse, Cristo nos amou primeiro e assim nós devemos amar. Cristo e conduta cristã. O exemplo de Cristo precisa nos conduzir à nossa verdadeira conduta cristã, não conforme os hereges gnósticos ensinavam. João 13, verso 34. O exemplo do amor de Cristo. Alguém leia, por favor. Novo mandamento vos dou, indicava aí que todos os mandamentos estavam resumidos no amor. Quando nós pegamos o decálogo, tem alguns que dividem ali. Até esse mandamento é o do homem para com Deus, e do outro mandamento para frente é do homem para com o homem. Eu, pessoalmente, não gosto de dividir ali os mandamentos. Homem e Deus, homem com homem. Porque se eu honro a Deus com os mandamentos, eu estou honrando a Deus. Se eu honro ao meu próximo com os mandamentos que são direcionados à minha atitude para com o meu próximo, eu também honro a Deus. Porque tudo aponta para Deus. Então, por isso, o resumo dos mandamentos é esse: chamar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Às vezes nós vemos algumas demonstrações, entre aspas, de amor, que nós pensamos assim: essa pessoa não se ama. Ou ela não entendeu ainda qual o amor que devemos praticar conforme a palavra de Deus nos ensina. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é ao próximo como a ti mesmo. Eu vou fazer algo para o presbítero Ivanildo, sendo algo que eu gostaria que fizessem para mim, ou eu gostaria que estivesse acontecendo para comigo. Nós vamos ver mais à frente, em um outro texto, que diz ainda que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, eu preciso ir além daquilo que eu quero, além daquilo que eu gostaria que fizesse, o que eu gostaria de ter, quando eu vou fazer para com o meu irmão, quando eu vou fazer para com o meu próximo. Cuidado com o pragmatismo. Todos sabem o que é o pragmatismo, né? A minha avó fazia cuscuz num prato com um pano úmido. Então, o único cuscuz que fica bom é o que faz no prato com pano úmido. Aquele que faz na vasilhinha lá, que tem a água embaixo, não fica bom, não. Só o do prato com pano úmido. Isso é o pragmatismo. Funcionou em tal lugar, vai funcionar assim. Fulano faz assim, eu também vou fazer assim. Porque é só isso que funciona. Já viu aquele professor que fala assim: eu vou fazer isso com você porque os meus professores faziam isso comigo. O pai chega no filho e fala: eu vou te corrigir assim porque meus pais me corrigiram assim. E você vai ser corrigido assim também. Eu apanhei de mangueira, você vai apanhar de mangueira. Se meu pai fizesse isso, eu teria tomado umas balaustradas na orelha, porque ele tomou. Ainda bem que o meu pai não foi pragmático. Graças a Deus.
A nossa prática precisa ser, melhor dizendo, uma prática bíblica e ter a aprovação divina. 1 Coríntios 12, 27. Em 1 Coríntios 12, 27, mostra quem somos. Podem abrir e podem olhar aí. Por enquanto não vamos ler. Efésios 4, 12 demonstra qual a razão de quem somos. Hebreus 10, 24 e 25. Porque não devemos perder a essência. Esse de Hebreus eu quero que alguém leia. 10, 24 e 25. 1 Coríntios 12. Quem somos? Efésios 4, 12. Qual a razão por quem somos? E Hebreus 10, 24 e 25. Por que não devemos perder a essência? Quem achou Hebreus pode ler. Aí ficou complicado, Wagner. Consideremos uns aos outros para que assim sejamos motivados ao amor. Aí eu olho para o meu irmão e só olho vendo defeitos. O meu irmão olha para mim, só olha vendo defeitos. Como o amor vai ser desenvolvido? Leia novamente o 25, por favor. Rodrigo, cuida do horário, fazendo favor, tá? Que eu estou sem cronômetro aqui. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Por que muitas vezes nós vamos à igreja? Porque muitas vezes as pessoas vão à igreja. Hoje o professor é fulano de tal ou fulana de tal. O pregador hoje é fulano de tal ou fulana de tal. Hoje eu vou. A irmã fulana ou o irmão fulano vai estar no louvor. Hoje eu vou. Primeiro que o culto não é para pessoas, é para Deus. E segundo que eu venho no culto, claro, para ter comunhão uns com os outros, mas em primeiro lugar comunhão com Deus. Se eu não tenho comunhão com Deus, eu não tenho comunhão com meu irmão. Se eu não venho à igreja, porque o Joelson está na igreja, o Joelson está lá na igreja, eu não vou na igreja não. Eu estou vindo com a motivação errada. Porque estar na igreja é cultuar a Deus, estar em comunhão com Deus, em primeiro lugar, estar em comunhão uns com os outros. E se eu não tenho motivação pessoal para estar em comunhão com o Joelson, eu preciso mesmo assim estar em comunhão com o Joelson. Caim, um exemplo a repudiar. Versículo 12 ao 15. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão, e por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O mundo é como se fosse Caim e Abel. O mundo é Caim e nós somos Abel. A prática normal é nos odiar. Irmãos, não vos maravilheis... aqui já lemos. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Se não amamos uns aos outros, ainda estamos mortos. É isso que está dizendo aqui. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O que é cometer um homicídio? Não vamos entrar nesse detalhe das armas, mas a maioria dos cristãos ou pseudo-cristãos, não sei, que querem defender a não legalização das armas, vão para o não matarás.
A palavra de Deus diz, não matarás. Então, por motivo algum, você pode matar ou você deve matar. Não sei se vocês já ouviram, mas o não matarás no original é não assassinarás. Qual a diferença entre matar e assassinar? Sabem? Oi? Não só isso, Rodrigo. Rodrigo falou que é a intenção. O matar, um cristão pode ser convocado para a guerra, e na guerra ele não vai ter outra opção. Ou ele mata, ou ele morre. Ele vai matar. Alguém invade a casa, o chefe da casa, se for necessário, se ele tiver como, ele vai agir para defender a sua casa. Agora, o assassinar é isso que Caim fez. Esse Abel está sendo a pedra no meu sapato. Não dá para dividir o mesmo espaço que esse Abel. Então eu vou fazer isso, isso e isso e dar cabo na vida de Abel. O não matarás dos mandamentos é este. Além disso, é forçar o texto. É texto fora de contexto virar pretexto. Não estou defendendo aqui de forma alguma sair matando à vontade aí. Mas a questão é, às vezes nós procuramos um pretexto num texto para defender aquilo que nós pensamos. Mas o não matarás ali é não assassinarás. Não intentem o mal para com o seu próximo. E o homicida, que a palavra de Deus diz, o assassino, que a palavra de Deus diz, não é somente com uma arma de fogo, com uma arma branca, com um lápis pontiagudo. Paulo disse que a maior arma, a que mais mata, é essa que eu estou usando agora. A língua. Essa é a assassina mais feroz. Porque ela pode ser usada tanto para a bênção, quanto para a maldição. Pode ser usada tanto para abençoar o irmão, quanto a deixar o meu irmão em uma situação conflituosa, difícil. Violenta rejeição e antipatia do mundo. João 15, 19. Alguém leia. Rodrigo, como está o tempo aí? João 15, 19. O mundo está morto, sem comunhão com Deus e jaz no maligno. A essência do ódio é o sacrifício do outro. A essência do ódio é o sacrifício do outro. Assim como o amor precisa ser demonstrado sem motivo aparente, o ódio, por outro lado, é demonstrado também sem motivo aparente. Porque ele é egoísta. Parece ter um motivo, mas não tem. Parece ter um fator motivador, mas não tem. Simplesmente é fruto do meu pecado, daquilo que Jeremias diz, de ter o coração desesperadamente corrupto. Não é só corrupto, ele é desesperado por ser corrupto, por ser mau. E não somos tão maus porque somos freados pelo Espírito Santo. Como vimos, Caim é um exemplo a repudiar. Cristo, um exemplo a imitar. Versículo 16 a 18. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos.
Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nós já ouvimos várias vezes que nós chegamos em alguém que está carente de vestes, de saúde, de alimento, e pegarmos João 3,16 e sermos uns poetas maravilhosos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Deus sua filha, então que ele não tem a vida eterna. E saímos dali, aquela pessoa vai continuar com frio, vai continuar com fome, vai continuar com suas necessidades. Porque simplesmente falarmos do amor de Deus não vai sanar a necessidade física delas. Ela vai pensar assim, mas que amor de Deus é este? Que eu continuo com fome? Que eu continuo com frio? Eu continuo precisando de algo para restaurar a minha saúde? E quando fala aqui que o amor cristão precisa ser como o amor de Cristo, ao ponto de dar a vida pelos seus, Cristo literalmente deu a sua vida física pela sua igreja, como homem, né? E apesar das mulheres acharem muito difícil ser submissa, não por ser homem, mas eu acho a tarefa do homem mais difícil. Porque a tarefa do homem é literalmente fazer como Cristo. Dar a sua vida pela sua esposa. É literalmente, se a sua esposa estiver em perigo de vida, você tomar a frente e você morrer. Entenderam, maridos? É desse jeito aí. Então, quando as mulheres acharem difícil ser submissa, lembrem do amor que precisamos demonstrar. Mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse amor, né? Que um cobra do outro, mas um deixa de cumprir o seu papel. Qual é a essência do ódio, lembram? A essência do ódio é o quê? Qual é a essência do ódio? É o meu sacrifício? Oi? Qual é a essência do ódio, irmãos? É o sacrifício do outro. E qual é a essência do amor? Aí sim, é o meu sacrifício. Muitas vezes, nós entramos num relacionamento, ou seja, de amizade, de irmãos, ou seja, conjugal, esperando o que o outro vai fazer. Poxa, a Lília diz que me ama e não faz isso. E é o contrário. A essência do amor é o meu sacrifício. Eu não devo fazer algo pela Lília esperando que ela faça por mim. Eu devo fazer algo pela Lília porque eu preciso fazer algo pela Lília. O que ela vai fazer por mim é ela com Deus. O entendimento dela em qual é o papel dela. Não é uma troca. Ó, eu fiz isso, você faz aquilo. Ó, pastor Juarez, eu fiz isso por você, mas fique sabendo, né? Os amigos pelo mundo aí não falam isso? Você fica me devendo uma. Eu tenho que fazer algo pelo pastor Juarez para ele não ficar me devendo nada. Esse é o amor. É abnegado. É sem exigir nada em troca. Se algum dia ele lembrar do que eu fiz por ele, e ele, pelo coração dele, querer me retribuir, aí é outra coisa. Agora, eu não devo fazer nada esperando algo
em troca. A prática do amor é impulsionada pelo Espírito Santo. Romanos 12, 9 a 21. Eu vou ler. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Guardem esse 18 aqui, depois vamos falar sobre ele. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dais lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e que eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu e a Gel tivemos um contratempo aí. Aí nem a Gel me procura, e nem eu procuro a Gel. Aí uma hora eu lembro desse versículo: quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Aí eu procuro a Gel. Olha, Gel, aconteceu isso, isso e isso. Não ficou uma situação legal entre nós. Então eu venho aqui, eu vim te pedir perdão, eu te perdoo, eu fiz a minha parte, agora é com você. É isso, presbítero Ivanildo, que o versículo está dizendo? Ah, mas não disse lá, presbítero, quando depender de vós, que a gente passa com todos os homens, eu fiz a minha parte, agora é com a Gel. O quando depender de vós aqui, se refere a esforçai-vos ao máximo. É o máximo. Eu procurar a Gel uma vez e falar com ela que eu já fiz a minha parte, e ela que se vira agora com a parte dela. Não. Esforçar-vos ao máximo por ter paz. Já ouviram aquele ditado? Eu prefiro ter paz do que razão? É o melhor remédio. O provérbio diz que o falar é prata e o calar é ouro. O que tem mais valor, a prata ou o ouro? É difícil, né? O Edmilson até deu risada aqui, que é difícil. Porque às vezes a gente quer falar e quer falar além daquilo que precisa falar. Mas quando diz aqui, quando depender de vós, é ao máximo. Não é tentar uma vez, nem tentar 2, 3 vezes. Que exemplo temos seguido? Caim ou Cristo? Caim veio de Adão, que pecou contra Deus, aí veio Caim, e a geração de Caim foi ainda pior do que ele, que veio o tal do Lameque. Falta quantos minutos? 10 horas encerra? Já deu 10 horas? Oi? Ah, tá. Caim, aí veio Lameque, que foi pior do que Caim. Um pisa, ele mata, o outro esbarra e faz aquilo e tudo mais. E ainda chega nas suas mulheres ainda. Ainda foi o primeiro bígamo. Então, a geração foi só piorando. Adão desobedece a Deus, Adão e Eva, e pecam. Caim é o primeiro homicida e mata ainda o seu próprio irmão.
E Lameque, da sua descendência, se torna ainda pior do que ele. Que além de matar por qualquer motivo, ainda é bígamo. Ou temos seguido o exemplo de Cristo? Como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olhar para mim, olhar para o Wagner e querer procurar em nós exemplos a ser seguido por nós mesmos, é perder o seu tempo. Por isso Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olhe para mim, Paulo, e vejam em mim aquilo que eu pratico, que vem de Cristo. Não Paulo. Nós já ouvimos várias vezes, e eu gosto de sempre repetir isso, nós precisamos procurar os melhores exemplos para seguirmos. Ou sermos iguais, ou sermos ainda melhores. Não por orgulho, porque na carreira cristã nós precisamos desenvolver. Aí o presbítero Max me chama a atenção por algum motivo, eu falo assim, presbítero, eu estou melhor do que o Rodrigo. O Rodrigo faz isso, isso e isso. Eu estou melhor do que ele. Mas aí tem o Wagner que está melhor do que o Rodrigo. E eu olho para quem? Para o Rodrigo. Não procuro alguém que está num patamar melhor do que eu. Porque eu quero justificar a má prática que eu estou desenvolvendo. Olhando para um exemplo inferior. Não alguém que está diferenciado de mim e esse eu preciso me espelhar. Então, quando lembrarmos disso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo estava dizendo, não olhem para mim. Eu sou falho. Ele várias vezes disse, eu sou um nascido fora de tempo. Sou o pior dos pecadores. Porque eu sei o que devo fazer e não faço. O bem que eu quero, eu não pratico. O mal que eu não quero está sempre diante de mim. Esse é o ser humano agindo por ele mesmo. Agora, com Cristo, não. Sendo guiados pelo Espírito Santo, o nosso agir vai ser diferente. Está todo mundo quietinho, ou está entendendo tudo, ou não estou entendendo nada. A máscara não deixa falar, Segundo ponto, a prática do amor fraternal e a confiança em Cristo certificam nossa realidade espiritual. A prática do amor fraternal e a confiança em Cristo certificam nossa realidade espiritual. Versículo 19 ao 24. E nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Acho que foi nas pregações, pastor Lucas, ele falou algo sobre aqueles momentos em que nós ficamos meio que perturbados por sermos cristãos, por servirmos a Cristo, por frequentarmos uma igreja, por participarmos da comunhão da mesa, e o nosso coração nos incomodar. Mas eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro, e eu como cristão não deveria fazer isso. E a palavra de Deus. A palavra de Deus através dele, né? E ele disse o seguinte: que bom que o nosso coração nos acusa. Porque se o nosso coração não nos acusar, aí tem algo errado.
Se eu estou incomodado com a vida cristã que eu tenho demonstrado, aí está tudo certo. Agora, se não me incomoda, aí sim é perigoso. Agora, essas perturbações ou acusações do coração precisam ser definidas. Porque essas perturbações ou acusações do coração podem ser legítimas ou podem ser simplesmente obra de Satanás, obra do acusador. Que simplesmente procura algo para incomodar, para que no meu coração eu diga assim, eu não sou digno de seguir a Cristo, me dizer que eu sou filho de Deus, de frequentar a igreja, e eu me afasto. Alguém já disse, nós já ouvimos, o diabo não é onisciente, mas ele não é surdo também. Ele ouve muito bem. E nesses momentos nós precisamos ter muito cuidado com o nosso coração, com aquilo que deixamos fluir do nosso coração, porque aí ele vai ter como nos acusar. Ele não conhece a nossa mente. Não sabe o que está no nosso coração, mas sabe o que falamos. A nossa segurança é objetiva. Nossa consciência não é infalível. No Antigo Testamento, a mesma palavra para coração era a mesma palavra para mente. Em 1 Samuel 24:5, nós vemos o seguinte. Devia ter deixado marcado aqui. Se alguém achar primeiro do que eu, pode ler. Achei. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. A mesma palavra aqui para coração, no Antigo Testamento, é a mesma palavra para mente. No Novo Testamento, no grego, aí já são duas palavras distintas. Pneuma e psique. Estou certo, pastor? Cardia, né? Cardia e psique. Desculpem. Cardia e psique. Não mais a mesma palavra como no Antigo Testamento. Mas essa definição no Antigo Testamento traz todo sentido. Porque aquilo que nós pensamos alimenta o nosso coração. Está diretamente ligado. Teve um pregador, eu não fui nesse encontro sinodal, mas eu fiquei sabendo e até hoje eu não esqueço desse episódio do cidadão lá. Esqueci o nome agora, graças a Deus eu esqueci o nome, eu não vou falar o santo, só um milagre. Acho que é Beto Tavares, é isso. Teve lá em Porto Velho um encontro. Você estava lá, é? E esse Beto Tavares pregou, acho que na sexta, no sábado, não sei. Pregou lá e fez o apelo, reapelou, triapelou. Foram 5 pessoas lá na frente. E no outro dia de manhã, antes dele reiniciar a sua sequência de palestras, ele disse o seguinte: meus irmãos, eu fui convidado há tanto tempo aí para vir palestrar para vocês. E eu me preparei bastante, eu gastei tempo preparando. E ontem eu fiz o apelo e só vieram 5 pessoas. Eu não aceito isso, não. Preparar o tempo que eu preparei, preparar o tanto que eu preparei, 5 pessoas no apelo. Eu vou apelar novamente e quero mais pessoas aqui.
Foi isso mesmo, Wagner? E depois, em uma das palestras, ele piorou mais ainda. Que ele disse que nós precisamos ser mais isso e menos isso. Precisamos ir mais pelas emoções do que pela nossa consciência, do que pela razão. A palavra de Deus nos ensina que razão e emoção precisam andar juntas. Então, por isso eu gosto muito de olhar para o Antigo Testamento e ver coração e mente serem definidos pela mesma palavra. Porque se nós formos guiados somente pelas nossas emoções, nós vamos errar. Nós estamos falando agora do amor. E todo mundo pensa, ou melhor dizendo, a maioria das pessoas pensa no amor como sentimento. Amor não é sentimento. Sentimento acaba. Por algum motivo ou outro acaba. Amor é decisão. Claro que, como diz o texto aqui, preferíveis ardentemente uns aos outros. O ardentemente é apaixonadamente, literalmente isso. As pessoas distorcem o que é paixão, né? Paixão é algo doentio, que apaixonadamente é ao máximo, fazer de tudo, esforçar-vos além daquilo que você pode pela pessoa que você ama, mas não porque é um sentimento, porque você decidiu amar a essa pessoa. Lembra que falamos do amor eros, filéu e ágape? O eros e o filéu podem ser classificados simplesmente como sentimentos. O ágape foi demonstrado por Deus como uma decisão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olhou para mim, olhou para você e disse assim, não tenho motivo nenhum para amar essas pessoas, mas vou amá-los. Né? Um desses filmes aí sobre a morte e ressurreição de Cristo, desses filmes mentirosos, passa Jesus quando sobe para o monte para orar, que os discípulos ficam, aí aparece lá Satanás, aparece lá no grande telão, aí passa um filme para Jesus ver. Você vai morrer por essas pessoas? Olha para o futuro. Aí aparece lá guerras, bombas estourando, e doenças, pessoas matando um ao outro por qualquer motivo. Ele diz, é por esses que você vai morrer? Um desses filmes mentirosos que passam na televisão passou isso aí. Agora, imaginem só o que estava no coração de Jesus quando ele ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A dor que estava no seu coração. A dor que estava na sua alma. Porque ele era 100% Deus, 100% homem. Ali ele estava simplesmente como homem. Não pecou e o peso de todos os pecados estava sobre ele. E mesmo assim ele fez o quê? Morreu. Ainda termina dizendo, está consumado. Tudo está feito. Porque decidiu amar. E nós procuramos motivos. Nós procuramos razões. O que fazer quando sentir sua segurança ameaçada? O versículo 19 começa dizendo que conheceremos, e nisto conheceremos que somos da verdade. E o verso 24 diz, e nisso conhecemos que ele permanece em nós. Conheceremos e conhecemos. Começa falando sobre o amor, o que é o amor, diferente do que o mundo exemplifica. E logo abaixo diz, conhecemos. É o mesmo sentido que Paulo, quando chega em Atenas, e
faz um elogio retórico aos atenienses, e eis que eu vejo acentuadamente religiosos. Vocês são muito religiosos. Mas eu quero falar com vocês sobre esse Deus desconhecido, que eles tinham edificado 12 altares a tantos deuses. A Bíblia não diz isso, são fatos históricos. Dizem que em Atenas haviam muitos deuses, porque haviam povos de vários lugares. E cada nação tinha o seu próprio Deus. E eles estavam passando por um momento difícil. E eles temiam que um desses deuses estava pesando a mão sobre eles. Então eles resolveram levantar um altar também a um Deus desconhecido, que às vezes é um outro Deus que nós não conhecemos e está pesando a mão sobre nós. Isso é questão histórica, tá, gente? Nada de Bíblia. Então Paulo diz, eu quero falar desse Deus. E Paulo fala do Deus verdadeiro. E depois Paulo diz, agora não sois mais ignorantes. Não falta mais a vocês conhecimento sobre o Deus verdadeiro. Agora vocês são responsáveis pelos seus atos daqui para frente. Porque conheceis a verdade. Porque sabeis o que deveis fazer. E da mesma forma somos nós. Conheceremos, agora nós conhecemos. Somos filhos de Deus. E nessa questão da nossa segurança, através do amor, nós devemos ter confiança, nós devemos ter certeza de estarmos em Cristo. O amor é obra do Espírito Santo. Já ouviram aquela frase, Deus não nos cobra aquilo que não nos tenha dado? Primeiro Ele nos ama, para depois Ele falar para nós amarmos. Amarmos uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então, meus irmãos, quando nós formos procurar algum motivo para amar alguém, olhemos para Cristo e procuremos os motivos que Ele tinha para nos amar. Aí sim, nós aprenderemos de que forma deveremos amar uns aos outros. O amor facilita a obediência. Lembra do que falamos? Que o ódio é o sacrifício do outro. O amor é o sacrifício próprio. Então, quando diz aqui que o amor facilita a obediência, nós brincamos no início sobre a questão da submissão e do amor, mas é uma brincadeira que é séria, tá? Mas muitas vezes a submissão e o amor estão atrelados às práticas. Porque se eu amo alguém na forma que eu devo amar, a obediência vai se tornar mais fácil. Da mesma forma, se eu obedeço da forma que eu devo obedecer, o amor também vai se tornar mais fácil. Não como uma troca, como nós falamos no início, não é isso. É a mesma questão do dízimo lá. Aplica-se da mesma forma. Abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Deus não faz troca com ninguém. Deus só está falando que a obediência traz benefícios. A obediência dos filhos aos pais é o primeiro mandamento com promessa, não é? Honra teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias sobre a terra. Mas os pais também têm responsabilidade para com os filhos. Pai, não provoqueis a ira a vossos filhos. Porque uma hora o filho pode desobedecer porque o pai provocou a ele a ira. Você quer falar ou você me deu 5 minutos? A obediência demonstra que estamos em harmonia com Deus. Se nós não obedecemos, nós não estamos em harmonia com Deus. Quero concluir dizendo o seguinte: nós precisamos estar abertos
ao amor. O contrário disso é egoísmo. Querer demonstrar amor por aquilo que alguém faz a meu favor é egoísmo. Nós precisamos fazer o contrário. Eu já contei uma historinha, não sei se foi na reunião dos homens ou na classe que eu lecionava, sobre meu pai e um irmão da igreja. Eles sempre inflamavam na igreja, na escola dominical, discordavam por... Aí você imagina dois cabeça branca tentando ver quem tem mais razão. E meu pai dava aula numa escola na linha, meu pai ia de bicicleta. Um dia esse senhor veio da cidade, desceu na esquina, ele arrastava a perna, tinha que andar uns 6 quilômetros para chegar na casa dele. Meu pai parou a bicicleta. Irmão Joaquim, sobe na garupa que eu te levo. Esse meu pai que ele olhou assim, acho que ele pensou assim, esse velho vai me jogar na brita, né? Vai empinar a bicicleta e me jogar no chão, porque só pode que é isso que ele está querendo. Mas como ele tinha que arrastar a perna por 6 quilômetros, ele aceitou a carona. Meu pai levou ele até na casa dele. No outro domingo ele chegou na igreja e ele não aguentou. Teve que dar o testemunho dele. Meus irmãos, eu tenho feito isso, isso e isso contra o meu irmão. E meu irmão essa semana fez eu ficar com vergonha das minhas atitudes. Eu tinha que caminhar 6 quilômetros até na minha casa. Ele me colocou na garupa da bicicleta dele e me levou até em casa, uns 6 quilômetros, sem eu descer. Uma coisa simples. Um outro episódio. O meu primo foi criado na igreja, dava dízimo, como se isso valesse alguma coisa para ele. E a justificativa dele de não ser membro da igreja é que ele não queria ser crente como o irmão fulano de tal. Um dia, numa ministração da ceia, estavam cantando um hino. Alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado. Aí o filho dele, mais ou menos igual essa menina assim, falou para ele, pai, por que você não toma o alvo mais que a neve? E ele chorou, presbítero Ivanildo, igual uma criança. Simplesmente por essa palavrinha que o filho dele disse. Por que você não toma o alvo mais que a neve? No outro dia, ele chegou lá como um cordeirinho no pastor. Queria fazer classe catecúmenos para se tornar membro da igreja. Parou de olhar para o irmão fulano de tal e passou a olhar para Cristo. Aí ele entendeu com quem era o compromisso dele. Com Cristo. Claro que temos a responsabilidade de sermos exemplos uns para com os outros. Amar uns aos outros é também dar exemplo. Mas a nossa visão precisa ser diretamente ligada a Cristo. Primeiro que o meu assistente está bom aqui hoje. Infelizmente, irmãos, a maioria dos relacionamentos não tem sido mais afetuosos. Relacionamentos para com Deus, o relacionamento de uns para com os outros. Muitas vezes temos esquecido de sermos afetuosos uns para com os outros. O amor não tem sido de fato e de verdade, tem sido somente de palavras. Aí cantamos, eu te amo no amor do meu Senhor, eu te amo no amor do meu Senhor. Posso ver em ti a glória do meu Deus, eu te amo no amor do meu Senhor. Bonito, né? Mas e o fato de verdade? Olhar para o meu irmão com suas qualidades, mas também com as suas imperfeições. E simplesmente amá-lo. Amar a Deus como Ele nos amou, e ao próximo como a nós mesmos. Se alguém diz amar a Deus e odeia o seu irmão, o que ele é? Mentiroso.
E o amor de Deus não está nele. Então, se eu amo a Deus, eu amo ao meu irmão. Se eu digo que eu amo a Deus, se eu digo que eu me amo e não amo ao meu irmão, eu sou mentiroso. Que eu devo amar ao meu irmão, praticando aquilo que eu quero para mim mesmo. A Deus sobre todas as coisas, e ao nosso irmão como a nós mesmos. E preferimos uns aos outros ardentemente. Acima de tudo, esforçando ao máximo. É arder o coração por fazer o bem para o nosso irmão, para o nosso próximo. É isso que está dizendo. Ardentemente é literalmente queimar o coração por fazer o bem, por desejar o bem do outro. Independente de quem seja, do que ele faça, ou do que eu espero dele, do que ele espera de mim, devemos amar. Amém? Quiserem falar agora, falem, está todo mundo em silêncio. Não? Então que possamos... É um tema, irmãos, que a gente ouve desde criança. Eu já ouvi muito na minha vida religiosa. Mas toda vez que a gente estuda sobre ele, a gente faz um autoexame, a gente sente umas agulhadas. Porque você começa a mentalizar como tem vivido, como tem sido a prática, alguns sentimentos que, como o Beto Tavares falou, que temos que ser mais isso aqui. Deus me livre de ser mais isso aqui. Porque aqui brotam cada sentimento. Ainda bem que temos a razão e acima da razão temos o Espírito Santo. Para nos conduzir, para nos fazermos agir conforme a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Pedir o diácono Joelson que ore.
Rodrigo. Vai encerrar? Está encerrado, então, irmãos. Deus abençoe. Até a noite.